Gênesis capítulo 1, versículo 3 ao 5 diz assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Antes de começar, eu queria só apontar para o versículo 5, onde diz: E Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite. Note que dia e noite estão com D e N maiúsculo, indicando que não é apenas se referindo a um dia, mas se referindo ao dia como algo específico, algo quase que pessoal, fica quase que o nome próprio, dia, a instituição do dia. O dia não como um período necessariamente de tempo, mas como algo específico. Mas hoje eu quero falar sobre o tema a noite e o amanhecer. A noite e o amanhecer. E esta é mais uma pérola que, apesar de muito importante, ela apresenta um paradigma, ela apresenta um padrão, apresenta um modelo que muitas vezes passa despercebido, especialmente na nossa cultura de hoje, talvez não tanto na cultura do dia, na cultura hebraica, mas hoje em dia passa bastante despercebido. Se eu fizer uma pergunta filosófica para vocês, eu não quero que vocês me respondam agora, mas essa pergunta é muito profunda. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Parece bobagem, mas ela é muito profunda. Quem nasceu primeiro, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Na realidade, ambos, tecnicamente falando, ambos vieram primeiro, se é correto falar, tanto a galinha veio primeiro, ou o ovo veio primeiro, porque não tem galinha sem ovo e não tem ovo sem galinha, então ficou um empate técnico. Mas a verdade a gente pode tirar na Bíblia, a gente pode usar o tira-teima da Bíblia, porque na minha Bíblia Deus criou aves, Deus não criou ovos. Então quem veio primeiro foi a galinha. Deus não... E haja ovo, e do ovo saiu a galinha. Ele criou os pássaros, ele não falou haja aves, mas ele criou os pássaros. E os pássaros colocam os ovos. Então, biblicamente, quem veio primeiro o ovo ou a galinha foi a galinha na realidade. Da mesma forma, se eu perguntar para você, o que vem primeiro, o dia ou a noite? Primeiro vem o dia, depois vem a noite, ou primeiro vem a noite, depois vem o dia? Na nossa cultura, a grande maioria das pessoas iriam dizer é o dia, depois a noite. Nós começamos a contar o nosso horário a partir da meia-noite. E o dia então vem e o dia vai. Então começa o dia e vai a noite. Assim como o ovo, é verdade que tecnicamente os dois são importantes, é claro, não tem um antes que o outro, porque um vem depois do outro. Você não pode ter o dia sem que haja noite antes, você não pode ter a noite antes, a não ser que haja o dia antes. Então fica aí esse empate técnico mais uma vez. Mas é na Bíblia que nós vimos isso, nós podemos tirar a dúvida na palavra de Deus. E para isso nós vamos olhar os versículos que antecedem o que nós lemos, o versículo 1 e 2 de Gênesis 1. Nós podemos dizer que Deus criou a noite primeiro, apesar que a noite, ou trevas, não é bem uma criação, mas era uma ausência de luz. Mas Gênesis 1 fala, no princípio criou Deus os céus e a terra.
e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, Deus criou o céu e a terra, e aí a gente vê que existiam trevas. Em momento nenhum Deus disse, haja trevas. Porque trevas, na realidade, é a ausência de luz. Se você não tem luz, você automaticamente tem trevas. Então Deus não criou as trevas, mas Deus criou o dia. Então só no versículo 6 que a gente percebe que diz assim, que nós lemos. E disse Deus, haja luz. Como eu disse, ele nunca disse haja trevas. Haja luz e houve luz. Então muito claramente Deus nos diz o que vem primeiro. O que vem primeiro. Olha no versículo 5, onde qualquer dúvida fica arrasada. Eu vou chegar a algum lugar com isso. Você que está achando que o pastor está enchendo linguiça aqui, não. Tem uma luz no final do túnel, sem querer usar o termo de luz de dia, mas... Versículo 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Note que não está falando... E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. O que foi o primeiro dia? O primeiro dia foi o quê? A tarde e a manhã. Isso foi o primeiro dia. O dia começou quando? À tarde. O dia começou à tarde. E qual a importância disso? Bom, primeiramente nós temos que entender essa palavra tarde não quer dizer o que a gente pensa que quer dizer. Tarde aqui, no Brasil a gente entende, nos dias de hoje, a gente entende tarde como sendo qualquer coisa depois do meio-dia até umas 5h30, 6 horas. Até 6 horas, digamos. Isso é tarde. Só que no hebraico, na cultura hebraica, a tarde não era isso. Inclusive, a palavra tarde, no versículo 5, é a palavra hebraica ereb. E a palavra ereb, ela significa anoitecer. Ela significa finalzinho da tarde, anoitecer. Inclusive, se você olhar na tradução da Bíblia literal, a LTT, tá? Inclusive essa Bíblia aqui que eu tenho aqui é da LTT, e ela traz uma tradução literal. Então, ela às vezes não faz uma leitura, talvez, que estamos acostumados, mas você pode perfeitamente ler ela, e em especial você pode usá-la para estudo. Tá? Você lê ela ali e você vai ter palavras que são mais literais, são muito mais próximas. E nessa tradução, LTT, o que eu uso e recomendo, endorso, é do nosso irmão Hélio, lá da Paraíba, tá? Ele passou anos nesse trabalho, tá? Essa tradução. Mas enfim, em Gênesis 1:5, na LTT, diz assim: E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E houve anoitecer e houve manhã o dia primeiro. Então, nessa tradução, em vez de tarde, ele usa anoitecer. Por quê? Porque é uma tradução literal. Por isso que eu recomendo você usar, pelo menos como referência, para ler também, não tem nenhum problema, essa LTT. Tá? Não é errado dizer tarde. Agora, anoitecer é mais preciso. Tá? É mais preciso. No inglês é usado evening, que é mais próximo. Evening é justamente esse período de anoitecer. Tá? Mas enfim, não seria errado usar tarde, mas não é tão preciso. Mas continuando. Então, anoitecer e manhã é igual ao primeiro dia. Então, um dia é composto de anoitecer e manhã. Um dia começa com a noite e prossegue para o dia seguinte. Começa, inclusive, todos os festivais judeus, inclusive o sábado. Quando que o sábado é celebrado? Ele começa quando? No sábado de manhã? Não. Ele começa quando? Sexta-feira, às 18 horas. Por quê? Porque é o atardecer, é o ereb. É justamente a tarde, digamos assim, do dia. Então, o sábado começa às 18 horas. Tá bom? Por esse motivo. Mas então, o que nós temos aqui é um padrão
que é estabelecido e ele se repete. Que padrão? Houve anoitecer e houve manhã, o dia primeiro, o dia segundo, o dia terceiro, o dia quarto, o dia quinto e o dia sexto. Todos os dias que Deus criou, todos os dias que Deus trabalhou na criação da terra, ele sempre termina. Isso a gente vê nos versículos 5, 8, 13, 19, 23 e 31 de Gênesis 1. Ele acabou um dia, ele fala, e foi anoitecer, e amanhã foi o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. Tá? Então estabelece essa ordem. Tá? Anoitecer, dia, tá? E manhã. O exemplo dessa tarde, desse Ereb, sendo o final da tarde, a gente encontra lá em Gênesis 24, tá? Quando... bom, deixa eu ler aqui para você, Gênesis 24, versículo 11. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. Pela tarde é a palavra Ereb, é a mesma palavra que é traduzida como tarde em Gênesis 1. Sim, pastor, e daí? E daí que fala que a tarde era quando as moças saíam para tirar água do poço. Nós sabemos que as moças saíam para tirar água do poço ao meio-dia? Não, mas meio-dia e 10 é tarde. 1 hora da tarde é tarde. 2 horas é tarde. 3, 4, 5 horas é tarde. Mas eles não iam buscar água nesse horário. Eles iam buscar água quando? 5:30 para 6 horas. Por quê? Porque o sol estava baixo. Eles não iam quando o sol estava quente. Eles não tinham ventilador, ar-condicionado. Era trabalho pesado. Então eles faziam isso. A água era tirada, a água era buscada de manhã cedo, quando o sol estava se levantando e ainda não estava alto, ele não estava quente, e faziam isso no finalzinho da tarde, quando o sol já estava baixo. Esses eram os horários. Se você lembra lá em João, quando Jesus falou com a mulher samaritana, ela ia buscar água, que horas? Meio-dia. Por quê? Porque ela sabia que ninguém ia estar no poço meio-dia, porque ela não queria dar cara com ninguém, ela queria fugir, se afastar, não queria conversa, ela tinha uma má reputação, ela não queria falar com ninguém, não queria ver ninguém, então ela ia no horário onde ninguém ia buscar água. Quando? 11 horas, meio-dia, 1 da tarde, o sol está quente, ninguém busca água, ninguém buscava água, era de manhã cedo ou de tardezinha, e é justamente isso que está se referindo aqui. A tarde é o anoitecer. Tá? Então nós sabemos que todos os festivais judeus, se você olhar no Velho Testamento, todo festival judeu, todos os sábados, os festivais variados que eles tinham, todos eles começavam 18 horas no dia anterior. Porque para o judeu o dia começava às 18 horas, o dia começava ao anoitecer, tá bom? Então, você pergunta, e daí, pastor, qual a importância? É isso que nós vamos ver hoje, a importância de a noite e o amanhecer. Olha comigo no versículo 5, que nós já lemos, eu vou ler mais uma vez. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o primeiro dia. A primeira coisa que nós podemos aprender sobre a noite e o amanhecer é que noite e amanhecer vai em contramão ao mundo. Vai em contramão ao mundo. Deus vai do anoitecer para o dia, o mundo vai ao contrário. Nós sabemos que o nosso horário é contado justamente, o dia começa no meio da noite. Começa meia-noite, 1 minuto, começa o dia, 0 horas, e assim vai. Então o mundo é assim, primeiro o dia, depois a noite. Esse é o caminho, essa é a direção do mundo, porque nós passamos do dia para a noite. Agora são 7h37 da noite, já passou o dia e nós estamos adentrando a noite. Essa é a sequência normal aceita pelo mundo. E esse é o caminho do mundo em várias coisas. Por exemplo, nós começamos, e não há nada errado no que eu vou falar agora, só estou afirmando fatos. Nós começamos a vida, a juventude, e caminhamos para a velhice. Certo? Isso é o quê? A juventude é o dia. Nós temos aqui, eu estou vendo a Sofia. Quantos anos, Sofia? Quantos? 12. Digamos que ela está de dia.
sol raiou, tá? Aí caminha um pouquinho mais, deixa eu ver aqui. Nicolas, quantos anos? 15 anos, 12, 15. Temos 16, 17, 15, alguém? Não. Já está de noite. 20 anos. 21 anos. Eu vou parar, senão vou ser lixado mais tarde. Mas você entende? Infância, juventude, adulto, velhice e depois morte. Nem sempre assim, tem muita gente que morre na infância, na juventude, mas a tendência é essa. Tá? Tudo vai do dia para a noite. Tudo vai da juventude para a velhice. Da mesma forma, nós temos fraqueza, força para... O mundo trabalha força para fraqueza. Você começa forte, aí você trabalha, ou estuda, ou corre, ou anda, e você, com o passar da atividade, isso vai se enfraquecendo. Você acorda de manhã, disposto, energético para encarar o mundo, quando chega de noite você está um caco. Você mal consegue chegar em casa. Por quê? Você vai do dia para a noite. E não há nada de errado com isso, eu estou dizendo, é como o mundo funciona. Tá? O mundo funciona assim. E o exemplo que eu dei agora há pouco também, da vida para a morte. A Michele, em algumas semanas, vai trazer mais uma vida ao mundo. Ela vai caminhar para a morte. Cada dia, nós que estamos vivos, cada dia nos traz mais perto da morte. Ou natural, ou porque um caminhão lhe atropelou, ou enfim. Mas cada dia que passa é um passo mais perto que nós temos da morte. Ou seja, nós vamos do dia para o anoitecer. Tá? Porque o dia leva à noite. Tudo vai da luz para as trevas. Tá? Juventude, velhice, vida, morte, força, fraqueza. Essa é a tendência, a direção do mundo. E tudo está no processo de escurecimento e morte. Tudo está no processo de escurecimento, enfraquecimento e morte. Tudo está morrendo. Tá? Inclusive também nas leis da física. E tem as leis da termodinâmica, que são leis fundamentais da ciência, digamos assim. E a segunda lei da termodinâmica é a lei da entropia. O que quer dizer isso, pastor? Entropia quer dizer que tudo caminha da ordem para o caos. Tudo está indo do novo para o velho. Tudo está se desfazendo, ou seja, tudo começa na ordem, dia, e caminha para o caos, a noite. Tudo começa na força e termina na fraqueza. Tá? Então, mesmo no mundo físico, e mais uma vez, isso não é pecado ou errado, só afirmando o mundo, esse mundo físico em geral, assim que ele funciona. Tá? E vai contramão às leis de Deus. Tá? Então, o mundo de fato caminha desse jeito, tá? Nessa entropia da ordem para a desordem, né? Para o caos. Mas Deus não caminha assim. Deus vai na contramão a tudo isso. E essa é a grande lição, essa é a grande pérola que nós devemos levar conosco no nosso caminhar cristão. O mundo está indo da luz para a noite, do dia para as trevas, da força para a fraqueza, da vida para a morte, da ordem para o caos. Mas Deus trabalha justamente na direção oposta. Tá? E vamos ver isso. Abram comigo em Salmos 30, e vamos ver a direção de Deus. A gente viu que o anoitecer e amanhã vai em contramão ao mundo. Então vamos ver essa contramão e qual a direção que Deus está indo. Tá? Porque é a direção que Deus toma. Salmo 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Perceberam? A ordem vai da noite para amanhã. Anoitecer e o amanhecer.
É nessa ordem que Deus caminha. O mundo vai da luz para as trevas, ou seja, está descendo. Deus vai das trevas para a luz. Mais uma vez, o choro pode durar uma noite, claramente a noite. Mas a alegria vem pela manhã, ou seja, a perspectiva é positiva. Você pode até estar chorando, é a noite. Não necessariamente cronologicamente, mas quando você está chorando, você está abatido, triste, sem esperança, alguma coisa está ali sugando o gozo, a alegria, mas isso pode durar a noite. Mas aí fala que a alegria vem pela manhã, que é o contrário, está indo da desordem para a ordem, do desespero para a esperança. O mundo é o contrário, o mundo vai dar esperança para o desespero. Deus trabalha na contramão, tá? Então, o choro, que é a noite, pode durar uma noite, mas a alegria, que é o dia, vem pela manhã. O Salmo 126, o versículo 5, diz assim: os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Mais uma vez, note essa direção de Deus. Os que semeiam em lágrimas, lágrimas é o quê? Seria a noite. Por quê? Você está chorando, você está triste, está abatido. Isso é noite. Cegarão com alegria. Então você semeia primeiro com lágrimas, é a noite, mas você vai cegar, colher com alegria, aí é o dia. Então Deus trabalha noite para o dia, assim como lá em Gênesis na criação. E foi o anoitecer e amanhã o dia primeiro. Primeiro vem a noite, depois vem o dia. Primeiro vem as lágrimas, depois vem a alegria. Isaías 54, versículos 7 e 8. Nós vamos ver a mesma coisa. Primeiro vem a noite, para depois vir um dia. Deixa eu ler Isaías 54, versículo 7. Por um breve momento te deixei. Isso é a noite. Deus deixou, Deus se afastou. Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Isso é o quê? É o dia. O que veio primeiro? A noite. O que veio primeiro? O deixar. Aí vem amanhã, que é o quê? Ser recolhido, ser abraçado, ser tomado. Mais uma vez, a noite e amanhã. Versículo 8. Com um pouco de ira escondi a minha face de ti. O que é isso? É a noite. Deus escondeu a face de ti. Isso é a noite. Por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti. O que é isso? É dia. Então Deus aqui, ele escondeu sua face, mas depois veio o quê? A compaixão dele. Então sempre Deus trabalha nesse sentido. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Eu vou dar só mais esse exemplo, poder ficar aqui a noite inteira, tá? Porque Deus trabalha assim. Tá? Essa é a direção de Deus. 2 Coríntios 4, 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O que seria a noite? Leve, momentânea tribulação. Tribulação é a noite. Está tribulado. Você está abatido, sobrecarregado, tribulado. Pois bem, isso é o quê? Isso é a noite. Mas depois vem o quê? Vem a glória. Isso é o quê? É o dia. Aí vem o dia. Que aqui fala, produz para nós um peso eterno de glória. Muito excelente. E sempre o dia vai compensar a noite. Porque é assim que Deus trabalha. Então o caminho, a direção de Deus é sempre da esperança, é a direção da alegria, da bênção, o melhor. Esse é o caminho de Deus e esse é o caminho que nós devemos ter no nosso caminhar. Essa deve ser a nossa direção no nosso caminhar com Deus. Por isso que esta pérola dos caminhos de Deus é talvez uma das mais importantes, porque ela está ditando o caminho e os resultados, o destino que o caminho de Deus nos leva. Olhe comigo para Efésios 5, versículo 8, nós vemos que anoitecer e amanhã é contramão ao mundo, e nós vimos qual é a direção que isso traz a Deus, mas não só é a direção de Deus, é a direção da salvação, é a direção da nossa salvação. Um caminhar cristão só pode começar depois da salvação. Antes da salvação é impossível você ter um caminhar com Deus, porque você está inimigo de Deus, você está oposto a Deus, você não faz parte da família de Deus.
certo? Então, Efésios 5, versículo 8 fala assim: porque noutro tempo éreis trevas, veja bem, trevas, noite, éreis trevas, mas agora sois luz, mais uma vez, trevas e luz, noite e dia, mas agora sois luz, andai como filhos da luz. Então fica bem claro aqui no versículo 8, quando chama de trevas, se referindo à noite, e depois falando de luz, se referindo, no caso, ao que seria o dia. Mais uma vez, a gente vê Deus trazendo primeiro a direção, que é o quê? Das trevas para a luz. Das trevas para a luz. Na salvação, a direção é noite para o dia. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Então, qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. Ou seja, nós vamos a caminho da santificação e deixamos a carne, o pecado, a transgressão para trás. Ninguém nunca nessa vida, ninguém nunca vai deixar 100%. Mas não é por isso que nós devemos desistir da direção. Nós podemos não chegar à perfeição nessa vida, nesse corpo. Tá? Não é que podemos não chegar, nós não vamos chegar. Eu estou dizendo aqui que você não vai chegar à perfeição nesse corpo, nessa vida. Tá? Mas não é motivo para a gente desistir, meter o pé na jaca, chutar o pau na barraca, chutar o balde e falar, bom, já que eu não vou chegar, então... Não, devemos o quê? Buscar a santificação, porque essa é a vontade de Deus. Ele quer que a gente saia das trevas, como nós lemos em Efésios 5:8, nós éramos trevas. Quando nós fomos salvos, nós éramos trevas. Talvez alguns eram mais trevas mais profundas do que outros, mas todos nós éramos trevas. Como eu falo, éreis trevas, mas agora sois luz. Então, nós estamos indo das trevas para a luz, do anoitecer para o dia, na nossa salvação. Ou seja, a nossa salvação deve ser uma constante caminhada em santificação, em crescimento espiritual, conhecimento da palavra de Deus, se assemelhando à imagem de Cristo constantemente. Essa é a direção da nossa salvação. Romanos 6,19. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, isso seria a noite. É daí que nós saímos. Da maldade, imundícia, tá? Continua, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Isso seria o quê? O dia, a luz. Santificação é luz, santificação é o dia. Então, nós saímos da noite, nós saímos de apresentar nossos membros para servirem à imundícia e à maldade, e nós vamos para servir a justiça, para a santificação. Então a gente sai da noite para o dia, das trevas para a luz, e essa é a direção da nossa salvação. Essa é a direção de Deus, que é contramão ao mundo. Você pega alguém que não é salvo, a tendência natural de alguém que não é salvo é ir de mal a pior. Então, um jovem que está indo na direção oposta, ele vai ser muito mais mal ao ficar mais velho. Por isso que é tão importante seguir o que a Bíblia fala sobre disciplinar e educar as crianças no caminho de Deus. Por quê? Porque se não resolver na infância, na juventude, gente, a coisa não vai melhorar sozinha. A tendência do mundo é dia, depois noite. Então você vê aquela criancinha, tão fofinha, olha, repara só como ela chuta a canela do amiguinho, tão bonitinho. É muito lindo, é maravilhoso. Mas se não for educado, se não for mostrado o caminho, a coisa piora. Por quê? Ali é luz. E o caminho do mundo é de luz, é de noite, perdão, é do dia para a noite. Então, aquela criancinha ali, aquele jovem, aquilo é o melhor. Ele não vai ficar melhor naturalmente. Ele vai ficar pior naturalmente. Não vai melhorar naturalmente. É a lei da entropia, tudo vai da ordem para o caos. Então, a criança, o jovem, está na fase de relativa ordem. Eu digo relativa, por quê? Porque pode ser, aquela ordem pode ser caótica.
Mas aquilo, em relação ao que vai ser, tá bom, mas vai piorar. Não vai melhorar, vai piorar. Agora, o que a salvação faz? A salvação, ela inverte. A salvação pode pegar alguém que servia a injustiça, a imundícia, a maldade, o pecado, e ela transforma, e agora ela vai das trevas para a luz. Ela tem um anoitecer e um amanhecer do primeiro dia. Ela muda a direção. Que do mundo é isso. Quando nós somos salvos, nós temos habilidade pelo poder de Deus, fazemos assim, a gente pode melhorar, santificar. Então é muito importante entender que a ordem da salvação também é essa. Estamos caminhando na direção certa. Só porque você é salvo não quer dizer que você está caminhando na direção certa. Você pode ser salvo e estar caminhando na direção errada. Quer um exemplo? Ló. Ló não caminhava na direção certa. No entanto, Ló era salvo. E se não fosse o fato que Pedro diz categoricamente, o justo Ló, ninguém nunca adivinhar que Ló era salvo. Porque a vida que ele levou de salvo não tinha nada. Testemunho zero. Muito pelo contrário, ele tinha um testemunho de um homem perdido. Mas Pedro diz lá, o justo Ló. Quer dizer, Ló era o justo. Não a justiça dele, mas a justiça imputada de Deus. Tá? Ninguém nunca foi salvo pela própria justiça, nem no Velho, nem no Novo, nem no Nenhum Testamento. Toda a salvação é pela graça, é pela justiça de Deus. Ah, pastor, e a lei? A lei foi nos dada para mostrar a necessidade que nós temos de salvação. Nunca foi dada para nos salvar. A gente conversa para outro dia, tá? Mas enfim, nós estamos caminhando na direção certa, estamos indo da noite para o dia, estamos caminhando para a luz, ou estamos andando como o mundo, caminhando para as trevas? Porque a escolha é essa. Ou nós seguimos a direção de Deus, que caminha para a luz, ou nós escolhemos o caminho do mundo, que caminha para a noite. Começa o dia e o dia entra e leva para a noite. Para baixo, para o pior. Nós podemos andar na direção de Deus, caminhando para o melhor. Caminhando para a santificação, caminhando para a luz. 1 Pedro 2,9 nos diz que nós devemos estar anunciando essa direção. Devemos estar pregando, convidando, apontando nessa direção. Como? Mostrando o Evangelho. Porque através do Evangelho que nós podemos mudar de um caminho do mundo que leva às trevas a um caminho de Deus que leva à luz. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis. Esse anuncieis quer dizer para que pregue, para que anuncie, que publique, que espalhe, para que anuncieis as virtudes daquele, agora veja só, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está vendo aí? Mais uma vez, outro exemplo como Deus trabalha na direção trevas, luz. Atardecer, anoitecer e o dia. Essa é a ordem. Deus nos chamou das trevas para a luz. E se nós caminharmos no caminho de Deus, nós devemos ir das trevas para a luz. Devemos anunciar e devemos viver. Devemos viver essa direção. A última coisa que eu quero falar hoje, nós vemos que a direção de Deus é para a luz, anoitecer, tardecer, anoitecer e amanhã, isso é o primeiro dia, essa direção. Nós vimos que isso é contrário ao mundo. O mundo vai na contramão. O mundo não vai da noite para o dia, ele vai do dia para a noite. Tá? Ele vai piorando sempre. E nós vimos que a direção de Deus é essa, a direção da salvação é essa, e por último nós vamos ver que a direção da palavra de Deus é essa. Nada surpreendente, visto que a palavra é de Deus, essa é a direção de Deus, a salvação também está na palavra, e a direção é essa também, então não é nenhum mistério ou surpresa que a palavra de Deus também tenha essa direção. 2 Pedro 1,19. E temos muito firme a palavra dos profetas. O que seria a palavra dos profetas aqui no contexto que Pedro escreveu? Bom, os profetas se referem ao Velho Testamento. Eu sei que no Velho Testamento não tem só os profetas.
Tá? Tem o Pentateuco, tem livro de história, tem livro de poesia, tem os profetas, enfim, tem uma série mas o judeu se referia aos profetas como sendo o que eles tinham, como sendo a Bíblia. Lembrando que quando Pedro escreveu isso, o Novo Testamento estava sendo vivido, então eles não tinham o Novo Testamento. Tá? Não tinha sido escrito, compilado, distribuído, então eles só tinham os profetas. Então ele fala aqui, e temos muito firme a palavra dos profetas, ou seja, a palavra de Deus, podemos entender assim, a palavra de Deus, o qual bem fazeis em estar atentos. O que é estar atentos? Estar ouvindo, prestando atenção, aprendendo, dando atenção, em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro. Qual a direção da palavra de Deus? Ela vem trazer luz nas trevas, até que o dia amanheça, mais uma vez, das trevas para o amanhecer, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então, a palavra de Deus tem a direção de pegar o nosso coração que nós nascemos, o nosso coração que ele começa a vida em trevas, porque não conhece a palavra de Deus, é inimigo de Deus, permanece, como a Bíblia nos diz, permanece perverso e enganoso. E Deus quer pegar a sua palavra, ele quer iluminar o nosso coração mal, perverso e enganoso, em trevas. Ele quer iluminar até que amanheça no nosso coração. Então, mais uma vez, noite, amanhecer. Como que a palavra de Deus pode iluminar o meu coração? Bom, seria bom se eu lesse, ouvisse, mas acima de tudo, praticasse. Nós devemos ouvir a palavra de Deus. Nós podemos ler, podemos ouvir, estudar, aprender, decorar. Isso tudo vai iluminar. Escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Salmo 119. Para não pecar contra ti. Então Deus ele quer fazer justamente isso. Ele quer trazer dia, ele quer trazer luz, ele quer iluminar o nosso coração. E do nosso coração sai todas as fontes da vida. Então como eu vou viver? O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, como eu vou me portar, como eu vou falar, como eu vou viver, as decisões que eu vou tomar, vai tudo sair do coração, que Deus quer iluminar através da sua palavra. Então ela tem que chegar lá, escondi a tua palavra no meu coração. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então nós temos que ouvir, nós temos que ler. Agora é interessante, durante o povo judeu de modo geral, quase todo mundo sabia ler. Por quê? Porque todo mundo tinha que poder ler a Bíblia, eles mesmos, é impressionante isso. Mas no mundo como um todo, infelizmente, através dos tempos e até hoje, não em tal medida, analfabetismo é muito alto. Muito alto. O Brasil hoje não está tão ruim como já esteve, mas tem lugares no mundo onde a pessoa nasce, vive e nunca aprende a ler. Mas a Bíblia não fala que a fé vem pelo ler, vem pelo ouvir. Porque é um portal para o coração, nosso ouvido, nossos olhos. Mas essa é a direção da palavra de Deus. Ela quer iluminar, ela quer trazer luz para o nosso coração. Agora, se nós não estamos pensando, meditando, escolhendo, andando na luz, então fica difícil. Aliás, se nós não estamos pensando, raciocinando, escolhendo e consequentemente andando na luz, é um sinal que o nosso coração precisa de mais luz. Se eu só tomo decisões equivocadas, se muitas vezes eu mal enxergo o meu erro, ou como nós vimos, se não me engano foi domingo passado, muitas vezes a gente enxerga o erro dos outros, mas não enxergamos o nosso erro. Sabe o que é isso? O seu coração não amanheceu ainda totalmente. Mas Deus quer pegar aquelas trevas que você não enxerga, a trave no seu olho, Ele quer iluminar para você perceber, para você tirar aquela trave do seu olho, para você poder então querer ajudar e tirar aquele arguilhozinho do olho do seu irmão. Então, iluminação nós vamos enxergar
mas nós vamos enxergar primeiramente nós mesmos, porque o meu papel principal é cuidar do meu coração e da minha vida. Eu devo cuidar da vida dos outros e ajudar, mas eu não posso ajudar os outros e não cuidar da minha. É justamente o que Jesus falou sobre aquele que tem uma trave, mas quer tratar do irmãozinho que tem uma fipazinha, mas não quer tirar. É justamente falta iluminação no nosso coração. Então, a palavra de Deus só tem efeito se for obedecida. É a obediência que vai trazer iluminação. Você pode decorar a Bíblia, tá? De Gênesis e Apocalipse, pode decorar a Bíblia toda, mas se você não está seguindo, obedecendo, atendendo, fazendo, efeito zero, nenhum. E para resumir, nós devemos passar, se a gente seguir a direção de Deus, a direção da salvação, a direção da palavra de Deus, o que vai acontecer, o que vai caracterizar o nosso caminhar cristão, é que nós vamos passar das trevas para a luz, nós vamos passar da fraqueza para a força, nós vamos passar do desespero para a esperança, da culpa para a graça, das lágrimas para a alegria, da morte para a vida, do medo para a segurança e da luta para a paz. Porque tudo isso é a direção de noite para o dia, anoitecer e amanhecer. E se a nossa vida não é caracterizada por essa direção, se minha vida é constantemente desespero, fraqueza, culpa, lágrimas, medo, insegurança, conflito, isso é um sinal, um sintoma patente que nós estamos precisando mudar de direção e seguir a direção de Deus, a salvação de Deus e da palavra de Deus. E quando isso acontece, qualquer noite da nossa vida pode ser levada ao dia. Qualquer noite, qualquer entardecer, qualquer anoitecer, se torna um amanhecer. Um novo dia, nova esperança, novas forças. Então vamos viver de acordo com a direção de Deus, sempre se afastando das trevas, porque se a minha direção é para a luz, eu vou me afastar de tudo aquilo que é trevas. É automático. Pastor, eu não sei me afastar das trevas. Não esquenta, é só você caminhar em direção à luz, que você vai automaticamente, sem você perceber, se afastar da luz. Não tem outro jeito. O inverso também é verdade. Se você insiste em ficar perto das trevas, você está ficando longe da luz. Aí fica conosco. Trevas ou luz? Qual que nós vamos decidir? Então vamos banir todas as trevas, tudo aquilo que é noite com N maiúsculo, como está lá em Gênesis, com N maiúsculo. Vamos banir a noite das nossas vidas. Vamos abraçar o dia com D maiúsculo em nossas vidas. Como? Seguindo e obedecendo Deus e a sua palavra e a salvação com a qual Ele nos abençoou.